Grace and Peace, beloveds of God, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Já cometi vários mistakes que fizeram pensar que eu não vou pro teu reino. Desde que eu me... Então, como é prometido e é minha missão ou um dos meus principais objetivos que nós tenhamos vídeo todas as semanas aos domingos, hoje estou a gravar o vídeo para a primeira semana de abril. Espero que estejam todos bem na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu trago um tema muito interessante e eu espero que enquanto nós meditamos nesta palavra, vamos anotando e de certa forma, se alguma coisa te chamar a atenção, não esqueça de comentar. Mas antes de qualquer coisa, vamos começar com a oração, que é para pedir que o Espírito Santo direcione este momento e que consagre este momento de estudo e meditação da palavra do Altíssimo. Oremos no nome de Jesus. Bondoso Deus, maravilhoso Pai, queremos te bendizer, Senhor Jesus, queremos te agradecer, Pai, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua glória. Pai, Senhor, queremos entregar cada segundo deste vídeo nas tuas mãos, cada segundo deste momento de meditação na tua presença, Pai. Rei da glória, Senhor, revela o mais profundo da tua palavra, dá-nos entendimento e compreensão da tua palavra, Senhor. Pai, que cada um dos que ouvem esta palavra ouçam com ouvidos para entender, ouçam com ouvidos para colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesta tarde. Pai, obrigado, Jesus, pelo privilégio de estar na tua santa e maravilhosa presença. No nome de Jesus, amém. Pronto, o tema do vídeo de hoje é como Deus fala. Deus fala, até que eu saiba, de sete formas. Através da sua palavra, que é a forma mais comum que ele usa para nos impactar, através do testemunho interior, que é pelo Espírito Santo, através da natureza e da criação, que nós costumamos chamar de sinais, através de sonhos e visões, através de profetas e mensageiros, através de circunstâncias e eventos, e por fim, através de uma voz audível. Mas neste vídeo em específico, eu quero me focar no testemunho interior, o Espírito Santo. Como é que eu tive este tema? Foi muito engraçado, foi no meio do culto de domingo, e nós falávamos basicamente sobre o testemunho interior, como Deus fala conosco, como é que Deus entrega a sua visão, e o Espírito Santo começou a ministrar em mim, primeiro perguntando-me como é que eu falo contigo, como é que eu entrego-te as mensagens, como é que eu te revelo as coisas, como é que eu te revelo as questões da tua vida. E a primeira maior revelação que nós podemos receber é através da palavra. A palavra revela tudo sobre nós, sobre Deus e todos os mistérios que nós possamos imaginar e querer desmistificar. E eu me questionava sobre isso, sobre como é que ele fala comigo. Eu disse, eu tenho a máxima certeza, prontos, quase todos nós, né? Deus fala conosco através do testemunho interior. E só para que conste, algumas pessoas conseguem ouvir a voz de Deus de forma audível, e isso são níveis de relacionamento e de intimidade que nós vamos criando com Deus e Deus encontra em nós disponibilidade e estatura para ouvir a voz dele de forma audível. E talvez muitos de nós estejamos a nos questionar o que é testemunho interior. Testemunho interior é a forma como Deus comunica a sua vontade e direção diretamente ao nosso espírito por meio do Espírito Santo. Nós sabemos que o nosso corpo é formado por três coisas: corpo, alma e espírito. E esse espírito é o meio em que Deus usa para depositar coisas em nós através do Espírito Santo. E para lembrar que Jesus disse que antes que ele partisse, ele deixaria para nós um amigo, um advogado, um consolador, aquele que serviria de conexão, serviria para nós como conexão do céu e a terra, só para que nós possamos ter uma mínima noção que antes o Espírito Santo não descia para qualquer pessoa. Antes, o Espírito Santo descia apenas para os mensageiros, profetas, homens escolhidos
por Deus. E nós podemos ver isso nitidamente quando o povo é dirigido por Moisés para sair da terra do Egito em direção à terra prometida. Deus escolhia um homem e comunicava a ele aquilo, e ele era o meio de comunicação de Deus para os homens. E hoje nós podemos ver que nós não precisamos, entre aspas, de um mensageiro. Claro que existem circunstâncias em que Deus usa profetas para fazer chegar alguma coisa que nós, no nosso secreto, talvez não tenhamos notado ou não tenhamos percebido. E Deus, como não quer deixar isso passar assim despercebido, Ele usa homens de Deus para nos transmitir essas mesmas coisas ou para reafirmar aquilo que nós temos dentro de nós, que Ele colocou através do seu Espírito. E o Espírito Santo tem essa função. Ele é como se fosse uma confirmação daquilo que Deus ministra ao nosso espírito. E talvez muitas pessoas começam a se questionar agora como é que eu consigo diferenciar quando é intuição, quando é sentimento. Nós temos que ter a plena certeza que tudo que vem de Deus nunca vai agradar a nossa carne. Nunca. Em nada o que a nossa carne quer glorifica a Deus. Em nada. A nossa carne não vai nos ministrar para orar, a nossa carne não vai nos ministrar para jejuar, a nossa carne não vai nos ministrar para ajudar, a nossa carne não vai nos ministrar para meditar na palavra. Isso são apenas alguns exemplos básicos de como nós podemos encontrar ali algumas características para identificar se aquilo é algo da nossa carne ou aquilo é do nosso espírito da parte de Deus. Vamos aqui identificar alguns versículos que falam do testemunho interior ou que o Espírito Santo fala para nós através do seu Espírito. Romanos 8,16 vai dizer: o mesmo Espírito testifica o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Às vezes nós costumamos pensar, tipo, eu tenho a certeza que se eu fizer isso, coisa X vai acontecer. Às vezes nós pensamos que é a nossa intuição, mas é o Espírito Santo a ministrar ou a nos direcionar de que realmente aquilo que nós estamos, que está a borbulhar no nosso espírito é uma coisa que vem de Deus. E uma coisa que eu pensei logo, ou que veio à minha mente logo, foi que sempre que nós ouvimos a palavra de Deus, por exemplo, estamos na igreja, estão a pregar a palavra de Deus, sempre que nós ouvimos a palavra de Deus, alguma coisa em nós começa a dizer, tipo, nós começamos a confirmar aquilo que estamos a ouvir. Então, é o Espírito Santo a testificar, a confirmar aquilo que nós estamos a ouvir e que vai de acordo com aquilo que está no nosso espírito. Muitas vezes nós vamos ao culto e muitas coisas nós não comentamos com ninguém, mas nós pensamos ou sentimos no nosso espírito. E chegamos no culto e falam tudo o que nós pensamos, tudo que Deus, de certa forma, ministrou em nós e nós ficamos tipo, uau! E é assim que o Espírito Santo testifica. Normalmente eu posso dizer que a palavra e o testemunho interior, elas caminham juntos, porque a palavra vai nos dar uma direção e o Espírito Santo vai testificar com aquilo que ele já depositou nos nossos corações. E eu estive a estudar, e por que Deus ministrou no meu coração que eu deveria falar do testemunho interior, do Espírito Santo falar ou testificar as coisas ao nosso espírito? Porque nós estávamos a estudar João 3,16 e ali nós víamos que Deus deu o seu Filho unigênito por nós. Jesus morreu na cruz por nossas vidas, Jesus morreu na cruz por nós. E isso é uma coisa que todos nós sabemos, todos nós temos o conhecimento que Jesus morreu por nós, que Jesus se sacrificou por nós, e é importante que nós saibamos. Mas o Espírito Santo me deu um novo entendimento, me deu uma nova compreensão, e eu quero aqui partilhar convosco. Eu vou ler o João 3,16, depois vou ir desbroçando daquilo que o Espírito Santo ministrou no meu coração. João 3,16 vai dizer: pois Deus amou de tal forma o mundo que entregou o seu Filho único para que todo aquele que nele acredita não mora, mas tenha vida eterna. Muitas pessoas ficam tipo, eu vou aceitar Jesus, mas a minha carne vai morrer. O versículo de João
de João, meu Deus, de João 8, 51 a 57, era Jesus a dizer que aquele que lhe aceitasse, aquele que acreditasse nele não morreria. E ele era questionado porque os doutores da lei diziam: os profetas morreram, Moisés morreu, como é que você está a vir aqui e nos dizer que nós, se nós te aceitarmos, nós vamos viver? Uma das primeiras coisas que Deus queria nos ensinar com a morte de Jesus na cruz e a questão de aquele que acreditar nele não morrer, mas ter vida eterna, ele estava a falar do Espírito. Porque a nossa carne mora, a nossa carne perece, mas o nosso Espírito, ele vive para sempre. Ou parte para a glória, ou parte para as profundezas do Tio Sassá. E aqui logo veio o versículo de Coríntios, acredito eu, que fala que nós devemos vivificar o nosso espírito e mortificar a nossa carne. O que Paulo queria nos ensinar aqui? Queria nos ensinar exatamente aquilo que Jesus veio fazer para aqueles que acreditarem nele, para aqueles que verdadeiramente aceitarem a oferta que Deus fez através de Jesus. Jesus não veio para salvar a nossa carne, mas veio para salvar o nosso espírito. Por isso que é importante que nós estejamos sempre com o nosso espírito pronto para receber aquilo que Deus fala para nós. E eu tenho aqui alguns versículos que mostram ou testificam a importância que Jesus queria transmitir para nós quando ele disse que teríamos vida eterna, que teríamos vida eterna. E a vida eterna que Jesus estava a falar aqui não era uma vida carnal, era uma vida espiritual. Nós sabemos que Deus disse a Jeremias: antes que tu te formasses no ventre da tua mãe, eu te conheci. E o que Deus estava a dizer com isso? Deus estava a falar basicamente que tu já existias antes mesmo de estares num corpo físico. Logo, Jesus já existia, como nós sabemos, como a própria palavra diz em Apocalipse, que o Cordeiro foi crucificado antes da fundação do mundo. Quer dizer que Jesus só se personificou em carne para ele dar vida à oferta de Deus. Mas nós vamos um pouco mais devagar, que é para podermos compreender melhor do que está-se a falar aqui. A palavra vai dizer em Jó 32:8, na verdade, há um espírito no homem e a inspiração do Todo-Poderoso o faz entender. É o que nós estávamos a dizer, que o Espírito Santo testifica aquilo que Deus ministra ao nosso espírito. Há um espírito em nós. Como eu disse, nós somos formados de 3 coisas e uma delas é o espírito. E o espírito tem uma função e o espírito precisa trabalhar nessa função que Deus colocou em nós. E a palavra de Deus, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele ministra coisas ao nosso espírito e o nosso espírito precisa caminhar de acordo com aquilo que o Espírito Santo colocou em nós. Provérbios 20:27 vai dizer: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do seu ventre. É o que eu estava a dizer de Jeremias. Antes que exista a carne em nós, já existia o espírito. E isso me faz voltar para Gênesis, quando Deus fez o homem, né? Fez o homem com barro, e ele disse: o homem já era homem, mesmo sem ter o espírito, mas Deus soprou sobre o homem o espírito dele. Por quê? Porque esse seria o meio em que Deus se comunicaria com o homem mais para frente, que é o que nós estamos a viver agora, que Deus fala conosco através do Espírito Santo. Muitas vezes nós costumamos ver pessoas que costumam dizer: Espírito Santo me ministrou que eu deveria te falar isto. Isso é algo que alguns de nós precisam construir de certa forma com mais bases para nós aprofundarmos o nosso nível de entendimento para aquilo que o Espírito Santo vai depositando em nós. E alguns não, alguns já têm esse entendimento de que Deus é que está a falar com elas. Porque nós sabemos que existem coisas que nós jamais pensaríamos ou ideias que nós jamais teríamos, mas que, de certa forma, Deus usa o nosso espírito para deixar cair essas mesmas coisas. E o vídeo de hoje é muito breve. Eu espero que nós tenhamos compreendido verdadeiramente o que Jesus veio fazer e que nós possamos não ajuntar coisas aqui na terra, não ajuntar
coisas aqui, coisas materiais, mas que nós possamos nos apegar às coisas do Espírito. É, uma das primeiras coisas que a palavra de Deus ou o Evangelho de Cristo nos chamam a fazer é que primeiro nós precisamos reconhecer Jesus como nosso único Salvador e Redentor. O que isso quer dizer? Nós o reconhecermos que Ele é o Senhor das nossas vidas. Olha que Deus não trabalha a nossa carne, Ele trabalha primeiro o nosso espírito e aquilo que é trabalhado no nosso interior depois é que sai para fora. Talvez muitos de nós já nos questionamos por que Deus começa de dentro para fora, porque a parte interior é a parte mais importante. O que está fora é só uma capa, mas o que está dentro é que evidencia verdadeiramente quem nós somos. Então, que nós priorizemos o nosso espírito, não para que nós possamos apenas falar com Deus ou que Deus venha falar conosco através do nosso espírito, mas porque Jesus veio para salvar o nosso espírito. Essa é a parte importante do nosso corpo. Essa é a parte importante que nós precisamos salvaguardar em nós mesmos, o nosso espírito. O nosso espírito deve estar acima da nossa carne. E com isso, quero já fechar o vídeo dizendo que eu poderia falar das outras formas que Deus fala conosco, que Deus ministra ao nosso coração, mas eu queria muito falar, eu queria muito trazer essas palavras, porque Deus inclinou muito os meus pensamentos para o testemunho interior, Deus inclinou muito os meus pensamentos, o meu espírito, o meu entendimento para o testemunho interior, porque é uma parte fundamental. Uma das coisas que o nosso pastor pregou no domingo é que Deus precisa encontrar em nós um coração quebrantado. Deus só muda coisas em nós quando nós estamos quebrantados. O que está quebrantado em nós? O nosso coração, o nosso interior. Um coração fechado não recebe nada. Um espírito fechado não recebe nada. Mas quando nós abrimos o nosso espírito, quando nós abrimos o nosso coração, Deus encontra espaço em nós para poder falar. Às vezes nós conhecemos algumas pessoas que costumam dizer: eu não consigo abrir o meu coração. Isso quer dizer que a pessoa precisa trabalhar o seu interior. A pessoa precisa trabalhar o seu ser. Deus precisa encontrar o nosso coração contrito, precisa encontrar o nosso coração quebrantado, porque Deus busca pessoas quebrantadas. Uma pessoa que está quebrantada, ela entende que nada pode fazer sem Deus. Ela entende que não faz sentido eu me achar orgulhoso, posso assim dizer, de uma vida que não é minha, de uma vida que não me pertence, porque a nossa vida já não é nossa. A palavra de Deus vai dizer em Gálatas 2:20, já não vive eu, mas vive Cristo em mim. E se Cristo vive em mim, quer dizer que as coisas dele devem se evidenciar em mim, devem se evidenciar no meu agir, no meu falar, no meu posicionamento. E essas coisas só vão ser possíveis serem evidenciadas, serem nítidas, notórias, visíveis, se porventura nós tivermos o nosso coração quebrantado, trabalhando o nosso espírito, trabalhando o nosso interior. Muitas pessoas que vêm para Cristo costumam dizer que sentiam um vazio, sentiam que não encaixava, tinha alguma coisa que faltava, porque o nosso espírito estava fora do lugar, o nosso espírito estava direcionado ou focado em coisas que não convinham a nós nos focarmos. E quando nós aceitamos Jesus, nós estamos a dizer: Senhor, toma a dianteira das 3 partículas da minha vida, do meu espírito, da minha alma e do meu corpo. E assim eu fecho o vídeo de hoje. Eu espero que, de certa forma, Deus tenha falado do teu espírito. Vamos fazer uma oração para fechar e já volto em breve. Pai, muito obrigada, Senhor, muito obrigada, Rei da Glória, pelo dom da vida, pela proteção divina, Senhor. Obrigada, Espírito Santo, por tudo quanto o Senhor depositou, ministrou sobre esta tarde, nesse vídeo, Pai. Rei da Glória, Senhor, rendemos-te graça, honra, louvor e adoração. Jesus Cristo, és digno de todo louvor, toda honra e toda adoração. Rendemos-te graça, glória, Senhor, e louvor. Pai, reconhecemos-te, Senhor, como nosso único Senhor, Salvador e Redentor de nossas vidas, nossas almas, Pai, nosso espírito. Pai, entregamos tudo sobre as tuas santas e maravilhosas mãos. Pai, que este vídeo alcance mais vidas e que todos aqueles que forem ouvir e ver este vídeo possam ser impactados pela palavra pregada neste vídeo. No nome de Jesus, amém.
Então, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que, de certa forma, isso vá de encontro com alguma coisa que Deus já tenha ministrado em vossos corações, nos nossos corações. E é isso. Não se esqueçam, sigam, subscrevam ao canal, ativem o sininho. Não esqueça de deixar aquele like, que é para engajar o vídeo. Não esqueça de comentar, deixando aí uma palavra, um conselho, alguma coisa que gostaria de ver e que nós pudéssemos trabalhar conjuntamente com o Espírito Santo para trazer aqui, e que, de certa forma, nós possamos todos crescer em Cristo Jesus, que nós possamos trabalhar a nossa vida cristã, a nossa vida espiritual, de modo que nós possamos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Um beijo e vemo-nos no próximo vídeo. Que Deus vos abençoe muito. Porque ninguém vai ao Pai se não por ti.